Copa do Mundo, o torneio mais importante e mais esperado do futebol. Qual amante do esporte que não gosta daquele climinha de Copa do Mundo, em que você liga a televisão e encontra na maior parte das vezes um jogaço, com vários craques em campo, dos dois times? É realmente um barato. Muitos desses craques, inclusive, são figuras que seguimos durante todo o decorrer da temporada. Afinal, é a nata do futebol e certamente esses jogadores fazem parte de grandes equipes dos grandes centros do futebol. Com base nisso, pensamos, quais são os times que mais cederam jogadores para os mundiais desde lá no início, em 1930? Montamos um top 10 de forma crescente de quais foram os clubes com maior número de contribuições para as Copas. Segue aqui com a gente e acompanhe mais essa estatística levantada pelo Sem Mais Delongas Futebol Clube. Vamos lá? Tudo beleza? Gabriel Polonizio na área mais uma vez e esse é mais um vídeo do Sem Mais Delongas Futebol Clube. Como dito na introdução, vamos saber quais são os 10 clubes na história do futebol que mais cederam jogadores para as Copas do Mundo. No decorrer da história do torneio mais importante do futebol, centenas de equipes já forneceram o melhor do seu material humano para a disputa das Copas. Então, sem muita conversa, partindo para o 10º colocado da lista, o primeiro clube do qual falaremos é o Arsenal da Inglaterra. Clube da cidade de Londres com mais de 130 anos de existência, o Arsenal já cedeu 83 jogadores para as Copas do Mundo, sendo 23 jogadores para as seleções da Inglaterra e outros 60 atletas para seleções além do seu país. Em toda a sua história, o Arsenal já venceu a Liga Inglesa por 13 vezes, sendo a última no ano de 2004, quando venceram a Premier League de forma invicta, sendo até hoje o único clube a realizar tal façanha nesse novo formato de campeonato inglês na Premier League, que teve início no ano de 1992. Ou seja, o Arsenal é um dos gigantes da Inglaterra, o que justifica a sua grande contribuição para as Copas do Mundo. O clube londrino também chegou uma vez à final da Liga dos Campeões da Europa, quando sucumbiram para o Barcelona de Ronaldinho no ano de 2006. Na temporada atual, que agora vem chegando ao fim, o Arsenal liderou essa última edição de Premier League por 29 rodadas, terminando a competição na vice-liderança do campeonato inglês, ficando a 5 pontos do campeão Manchester City. Na Copa do Mundo do ano de 2006, realizada na Alemanha, 15 jogadores do Arsenal foram selecionados, sendo essa a edição em que os Gunners mais cederam jogadores para o Mundial de Seleções. Já a seleção estrangeira que mais captou jogadores do Arsenal para as Copas do Mundo é a França, que por 14 vezes teve jogadores dos Gunners em suas seleções. E uma observação, dentro dessas 14 vezes pode ser que haja jogadores repetidos, que foram para 2 ou mais Copas do Mundo representando a mesma equipe. Exemplo disso é Thierry Henry, que disputou as Copas de 2002 e 2006 pela França como jogador do Arsenal. Ou seja, o Arsenal cedeu o mesmo jogador em 2 edições diferentes de Copa do Mundo. 2 convocações e o mesmo jogador. E é por isso que dizemos aqui que o Arsenal cedeu jogadores para a França por 14 vezes, e não que necessariamente foram 14 jogadores do Arsenal para as seleções francesas. Esse critério se aplica a todas as seleções e clubes que serão citados aqui. Porém, esse é um critério universal e que também se aplica a qualquer outra situação, seja o time ou a seleção citada nesse vídeo ou não. Na 9ª colocação, mais um clube inglês, e dessa vez é o Liverpool, que cedeu jogadores para as Copas do Mundo uma vez a mais que o Arsenal. Ou seja, o Liverpool foi representado nas Copas do Mundo por 84 vezes. Segundo o maior campeão da Inglaterra com 19 títulos, o Liverpool é o clube inglês com mais conquistas de Champions League, sendo 6 ao todo. A última na temporada 2018 e 19, quando venceram o Tottenham na final por 2-0. Clube com 131 anos de história, os Reds são, para muitos, o maior clube inglês entre todos. No que diz respeito às Copas do Mundo, o Liverpool já cedeu jogadores para a seleção local da Inglaterra por 33 vezes, enquanto que outras seleções já tiveram jogadores do Liverpool em Copas do Mundo por 51 ocasiões. A seleção estrangeira que mais contou com jogadores do Liverpool no Mundial de Seleções é a Escócia, que já angariou jogadores dos Reds por 9 vezes. E a edição de Copa que mais teve jogadores do Liverpool de forma simultânea foi a edição de 2010, realizada na África do Sul, em que 12 jogadores do clube fizeram parte do torneio. Ainda na Inglaterra, na 8ª colocação, temos o Chelsea como clube com mais convocados para as Copas do Mundo.
Os Blues de Londres já cederam jogadores para as Copas do Mundo por 87 vezes. Clube que já levantou a taça da Champions League por 2 vezes, além de outros 6 títulos de campeonato inglês, o Chelsea já cedeu jogadores para a seleção da Inglaterra em 22 ocasiões. As outras 65 convocações que completam o número total foram para outras seleções, sendo também a seleção da França, assim como acontece com o Arsenal, a seleção estrangeira que mais contou com jogadores do Chelsea. Em toda a história das Copas, o Chelsea serviu a seleção da França por 9 vezes. Equipe que sempre foi tradicional na Inglaterra, o Chelsea se tornou uma potência de fato no futebol inglês a partir dos anos 2000, quando foi comprado pelo empresário russo Roman Abramovich, que desde então vem formando grandes equipes para os Blues, resultando dos maiores títulos da sua história. As Copas em que jogadores do Chelsea mais foram utilizados foram as edições de 2006, realizada na Alemanha, e a última em 2022, realizada no Catar. Em cada uma dessas edições, 14 jogadores do Chelsea foram selecionados para suas seleções. Saímos da Inglaterra e partimos agora para a Itália, onde se encontra o clube da 7ª posição entre os que mais cederam jogadores para as Copas. Trata-se do Milan, o clube italiano com mais conquistas de Champions League e o segundo clube em toda a Europa com mais títulos do maior torneio de futebol de clubes, a Champions League, ficando somente atrás do Real Madrid. Um dos clubes mais tradicionais de todo o mundo, o Milan é a primeira equipe a atingir o número de 100 atletas cedidos para os mundiais, sendo 53 contribuições para a seleção da Itália e outras 52 contribuições para seleções mundo afora. Clube fundado no ano de 1889, o Milan se firma como um dos principais clubes do mundo há muito tempo, tendo vencido a primeira das suas 7 Champions League na temporada de 1962-63. Quanto aos campeonatos italianos, o Milan possui 19 conquistas, sendo o segundo colocado nesse ranking ao lado da sua rival Internazionale. A edição de Copa do Mundo que mais obteve jogadores rossoneiros foi a edição de 2006, realizada na Alemanha, coincidentemente no ano em que a Itália conquistou a Copa do Mundo pela última vez. Só na seleção azul de 2006 foram 5 representantes do Milan, e o Brasil é a seleção estrangeira da Itália que mais utilizou jogadores do Milan na história das Copas do Mundo. Ao todo foram 7 contribuições milanistas para a amarelinha. Retornamos à Inglaterra para falarmos do time da 6ª colocação entre todos os clubes com mais contribuições para as Copas do Mundo. Dessa vez é o maior campeão da Liga Inglesa, o Manchester United. Equipe que possui 20 títulos do campeonato inglês, os Red Devils se firmam como o clube inglês com mais contribuições de atletas para os mundiais, sendo ao todo 111 aportes para as mais diferentes seleções de todo o mundo. Clube que também é tricampeão da Champions League, o Manchester United já distribuiu atletas para sua seleção por 43 vezes, enquanto que outras seleções mundo afora já fizeram 68 convocações de jogadores do Red Devils. Fundado no ano de 1878, o Manchester United é uma das maiores potências do futebol inglês e europeu há muito tempo, justificando também o alto número de jogadores que pertenciam ao clube no maior torneio de futebol de todo. Entre as 68 ocasiões em que os jogadores do Manchester United foram para as Copas e que não faziam parte da seleção inglesa, a seleção que mais fez questão de obter jogadores do clube é a Escócia, com 10 convocações. E foram 2 as edições em que o Manchester United mais cedeu jogadores para o Mundial. São elas a Copa de 2014, realizada aqui no Brasil, e a última edição, que rolou no Catar entre os meses de novembro e dezembro do ano passado. Abrindo o top 5, falamos agora do único clube alemão dessa lista, que acredito eu que vocês já imaginam qual seja. Sim, são os bávaros, indiscutivelmente o maior time da Alemanha. Campeão do seu país por 11 vezes consecutivas nos últimos anos, além de outros 22 títulos da Bundesliga e hexacampeão da Champions League, o Bayern de Munique já colaborou com 123 convocações na história das Copas do Mundo. Dentro desse número são 78 contribuições para a seleção alemã, enquanto que outras seleções já contaram com jogadores da capital da Baviera por 45 vezes. Fundado no ano de 1900, o Bayern sempre demonstrou ser uma forte potência do futebol europeu e mundial, tanto que o clube é considerado como a 3ª maior equipe de futebol do século XX. A edição de Copa do Mundo em que mais houve convocações de jogadores do Bayern foi a última, em 2022, onde 19 jogadores do clube participaram do Mundial. E só não foram 20 porque Sadio Mané foi cortado da seleção de Senegal poucos dias antes do início do torneio. Entre as 45 convocações para seleções que não são a Alemanha, a nação que mais solicitou a presença de jogadores do Bayern na história das Copas também é a França, com 10 convocações, sendo 4 delas somente nessa última edição de Copa do Mundo. Voltamos para a Itália para falar agora do 4º clube com mais jogadores concedidos para os mundiais. Dessa vez quem dá as caras é a Internazionale de Milão, clube fundado no ano de 1900
1908 e que já contribuiu com 127 convocações na história dos mundiais. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores times da Itália, tendo conquistado o campeonato italiano por 19 vezes, empatado na segunda colocação com o seu maior rival, o Milan, como dito há alguns minutos. Atual finalista da Champions League, quando medirá forças contra o Manchester City, ou então já mediu forças, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, a Internazionale já conquistou o título continental por 3 vezes, sendo a última conquista de Liga dos Campeões na emblemática campanha de 2010. Entre as 127 convocações para as Copas, 63 foram para a seleção local da Itália, enquanto que o restante, os outros 64, foram para seleções diferentes. E a seleção que mais convocou jogadores da Internazionale, além da Itália, evidentemente, é a Argentina, com 12 convocações, seguida do Brasil, que já recrutou atletas da Internazionale por 10 vezes. O Mundial que mais contou com jogadores da Inter de forma simultânea foi no ano de 2002, no ano do nosso Penta, em que 13 jogadores nerazzurros fizeram parte da primeira Copa do Mundo realizada na Ásia e também a primeira Copa do Mundo realizada em 2 países. Na seleção brasileira, que fez parte da nossa última conquista de Copa do Mundo, havia apenas um jogador do clube, que na verdade era o nosso maior craque. Trata-se dele, claro, Ronaldo Fenômeno, que terminou essa edição de Copa do Mundo como campeão e artilheiro. Desempenho que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador do mundo ao final daquele ano. Porém, foi durante o Mundial que se acertou a transferência de Fenômeno para o Real Madrid. Abrindo nosso pódio, o clube da vez é o maior campeão de todos. É o maior campeão do seu país e também o maior campeão da Champions League. Ou seja, é o todo-poderoso Real Madrid. Time detentor de 14 conquistas do continental mais apreciado do mundo, sendo o dobro do segundo colocado Milan, o Real Madrid foi fundado no ano de 1902, sendo um clube respeitável também desde os primeiros anos de sua história. Ao todo já foram feitas 133 convocações de jogadores do Real Madrid na história das Copas do Mundo, sendo a maioria de jogadores espanhóis, enquanto que os 58 restantes foram direcionados a seleções estrangeiras à Espanha. Assim como acontece com a maior parte dos grandes clubes europeus atualmente, ainda mais nesse contexto globalizado do futebol como é hoje, o Real Madrid há muitos anos possui elencos compostos de jogadores oriundos de várias partes do planeta. E por se tratar de um clube da mais alta prateleira do futebol, explica-se o fato de haver tantos jogadores que participam da Copa do Mundo que faziam ou fazem parte do Real Madrid. Não é novidade que há um forte vínculo entre o Real Madrid e grandes craques brasileiros. Muitos dos nossos melhores jogadores passaram por lá e não à toa o Brasil é a seleção estrangeira à Espanha que mais angariou atletas do clube merengue. Em toda a história das Copas, a seleção brasileira já captou atletas do Real Madrid por 13 vezes. Só na última Copa foram 3, Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. Jogadores que estão no clube até hoje e que também vêm sendo convocados com determinada frequência nesse novo ciclo de preparação para a próxima Copa do Mundo. E pontuando, a edição de Copa do Mundo em que mais tiveram jogadores do Real Madrid numa única Copa foi em 2018, em edição que rolou na Rússia, sendo que 15 jogadores do clube merengue participaram dessa edição. Ou seja, nesse ano de 2018, o atleta Rafael Varane, que à época fazia parte do Real Madrid, realizou a façanha de conquistar 2 dos títulos mais importantes do futebol, a Champions League e a Copa do Mundo. Na vice-liderança desse nosso ranking, voltamos à Itália para falar do clube que é o maior campeão do seu país. A Juventus é o segundo clube na história do futebol com mais jogadores cedidos para as Copas do Mundo, sendo que fica atrás do primeiro colocado por bem pouco. Totalizando, La Vecchia Signora já disponibilizou 133 convocações para seleções diversas, sendo a grande maioria, evidentemente, para a Itália. As outras 52 convocações se fragmentam para seleções afora, sendo também a França a seleção que mais obteve jogadores da Juventus. Em toda a história das Copas, Les Bleus recrutaram 11 jogadores que faziam parte dos bianconeres. A Juventus há muito tempo lidera com folgas o posto de maior campeão de seu país. Além dos 36 títulos da Liga Nacional, a Juventus também é a maior campeã da Copa da Itália, com 14 conquistas, e também da Supercopa da Itália, com 9 títulos. Clube que nessa temporada perdeu pontos em função de irregularidades na contratação de jogadores, a Juventus ficará de fora da Champions League após participar por 11 vezes consecutivas nesses últimos anos. No entanto, voltando a falar de Copa do Mundo, foram 2 as edições em que a Juventus mais cedeu atletas para o torneio, e são elas as Copas de 2006 e 2014. 12 jogadores da Juventus foram selecionados em cada uma dessas versões. A Juventus possui 125 anos de fundação. E por fim, chegamos ao clube que lidera essa estatística. Você imagina qual seja? Trata-se da equipe que revolucionou a maneira de como jogar futebol e também uma das equipes que mais conquistou títulos nos últimos anos. Estamos falando do Barcelona.
Se você já tinha uma certa idade, quem é que não lembra da seleção da Espanha de 2010, em que quase todos os titulares daquela campanha simbólica faziam parte do time catalão? Em toda a história da seleção espanhola, foram 86 convocações de jogadores do clube blaugrana, enquanto que 52 recrutamentos foram para outras seleções, totalizando, portanto, 138 convocações de atletas do Barcelona para as Copas do Mundo. Time que sempre prezou pela posse de bola, por passes curtos e transições em bloco, o Barcelona era considerado como o melhor time do mundo até pouco tempo. Só na seleção brasileira já foram 10 convocações de jogadores do Barcelona, sendo a seleção estrangeira a Espanha que mais recrutou atletas do time para o Mundial, ao lado da Holanda, que também já angariou 10 jogadores do Barça. Atual campeão e segundo maior detentor de títulos da La Liga, o Barcelona acumula 27 conquistas nacionais, contando com a atual, além de outras 5 Champions League, e também é o maior campeão da Copa do Rei, com 31 títulos. O que nos faz entender sobre a força do clube nos seus 123 anos de história e a sua forte influência nas Copas do Mundo. E mesmo que a Espanha tenha sido campeã em 2010, utilizando em grande parte jogadores do clube catalão, ainda mais numa época em que o Barcelona dominava o futebol europeu, foi em 2022, na última edição, que mais tivemos jogadores do clube atuando no Mundial. Só na Copa do Catar foram 16 atletas, sendo a metade desse número somente pela Espanha, enquanto que outros 8 atletas foram distribuídos para as seleções do Brasil, da Dinamarca, Polônia, Uruguai, Holanda, França e Alemanha. Então é isso, galera, essa é mais uma estatística levantada pelo Sem Mais Delongas Futebol Clube. E se gostou, peço aqui que você deixe sua curtida, sua inscrição. Se você quer receber notificações de vídeos novos sempre que sair por aqui, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo, manda nos seus grupos, manda pra galera aí que curte saber mais sobre o futebol. E também quero agradecer a todo mundo que vem dando aquela força. Mais uma vez agradeço por assistirem, sempre que quiserem também sugiram temas aqui nos comentários e aguardo vocês numa próxima. Um forte abraço e valeu!